Olá, eu sou o professor Nunes, esse é o seu canal, professornunes.jns. Se você gosta, interessa-se por sociologia, atualidade, política, então esse é o seu canal, ok? Vamos então às nossas notícias. Aqui eu vou ler as manchetes centrais, algumas manchetes centrais desse dia e pegar uma das notícias centrais, que aliás eu já destaquei, independente de ter olhado já outras notícias, tá? Mas, meus amigos e minhas amigas, que coisa feia a participação daquele advogado do Supremo Tribunal Federal que confundiu o Pequeno Príncipe com o Príncipe de Maquiavel, ou melhor dizendo, confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe. Isso é o resultado da formação pífia que temos em muitas universidades, principalmente de direito. Infelizmente, está aí um exemplo, um mau exemplo, né? Um exemplo do que você não deve ser no Supremo Tribunal Federal, principalmente, né? O advogado, ele confundiu, né, o Príncipe Maquiavel com o Pequeno Príncipe, sem contar que ele usou toda a sua fala, sua argumentação para criticar o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Sem contar com isso. Mas não se esqueça, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades aqui, principalmente sobre atualidades políticas, ok? Bom, olha só, Solidariedade expulsa advogado de réu do 8 de janeiro que atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal e confundiu o príncipe do Maquiavel com o Pequeno Príncipe. Em nota, o partido destacou que Henri Katwinkel protagonizou um grotesco espetáculo de ataques ao STF, além de propagar discurso de ódio. Exatamente. Advogado de réu condenado por atos golpistas ataca Moraes, que rebate medíocre. Cid delata Bolsonaro e diz que entregou propina das joias em dinheiro vivo a ele. Mauro Cid confessou à Polícia Federal que Jair Bolsonaro recebeu dinheiro vivo em mãos provenientes da venda ilegal de joias. Então está aí já a delação, primeira delação do Cid. Desculpa, mais notícias ainda aqui do Brasil 247. Toffoli vai manter sua decisão histórica que enterrou a Lava Jato. O ministro do STF declarou imprestáveis as provas usadas no caso Odebrecht e apontou a armação na prisão do presidente Lula. Direita não consegue levantar terceira via e polarização entre Lula e Bolsonaro está mantida no país. Datafolha revelou que 29% dos eleitores se identificam como petistas convictos, enquanto 25% se autodenominam bolsonaristas de raiz. Breno Altman contesta penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal aos bagrinhos, que ele chama do 8 de janeiro, e cobra punição de generais, coisa que não vai acontecer. Pode dormir tranquilo que isso não vai acontecer. Tá? Mais uma vez, deixaremos os generais escaparem impunes por seus crimes e vamos celebrar longas sentenças para bagrinhos, questiona o Breno Altman, certo? Então vamos pegar a manchete do UOL, pegar umas manchetes aqui. Farmácias criam descontos falsos a partir da tabela acima do mercado, que isso já é um crime, né? Eu fiz um vídeo semana passada sobre aquela história do CPF e que ele exatamente cria esses descontos falsos, que não existe desconto nenhum, na verdade, né? Farmácias criam descontos falsos a partir da tabela acima do mercado. Para professor de direito penal, houve punição excessiva a réus no 8 de janeiro. Morre aos 90 anos o artista colombiano Fernando Botelho. Brasileiro preso nos Estados Unidos conversou com vítima em bar antes de matá-la no Tocantins. Ok? Policial federal e 4 outras pessoas morrem em operação policial em Salvador. E vamos pegar aqui os principais, aqui os colunistas do UOL. Jefferson Tenor: se não descer, eu como. A resposta dos entregadores.
Mariana Londres, socorro a municípios, eleva ceticismo sobre déficit zero. PVC, a dura missão do Botafogo e outros palpites. E Carolina Brígido, STF deve julgar Bolsonaro com parâmetros distintos. Daí as notícias centrais do UOL. Vamos então para o Estadão. Uma notícia aqui do Estadão: Toffoli ignorou documento que já estava no processo ao anular provas da Odebrecht. Aqui já é uma denúncia, uma crítica do Estadão, diz procurador. No Estadão, diz procurador. Ministro alegou ausência de pedido formal à Suíça por parte do Ministério Público Federal, mas documento da requisição já estaria nos autos, aponta o Biratã Caseta. Coluna do broadcast: construtoras da Lava Jato querem pagar leniência por meio de prejuízo fiscal. Lorena Rodrigues: após decisão de Toffoli na Lava Jato, vem aí a anulação do fim do mundo. Procuradores recorrem de anulação de provas de Odebrecht e criticam a decisão de Toffoli. Caso Odebrecht, o governo apresenta novo ofício ao STF e diz que localizou cooperação com a Suíça. Tá? Vamos então pegar agora uma notícia do Globo. Brasil é mais rigoroso ao punir golpistas pelo 8 de janeiro do que os Estados Unidos pela invasão ao Capitólio. Além de tramitação mais rápida e sem direito a recurso, pena é 2 vezes maior do que nos Estados Unidos. Os colunistas do Globo: Flávio Oliveira, o racismo escancarado no STF. Vera Magalhães, mini reforma eleitoral, quase todos unidos pelo retrocesso. Bernardo Melo Franco, a hora e a vez de André Fufuca, do Ministério do Esporte. E Pedro Doria, o que chama a atenção na biografia de Elon Musk. Destaca isso. Bom, essas são as notícias centrais aqui dos principais jornais do país. Eu vou pegar exatamente aquela notícia do famoso advogado que confundiu o Pequeno Príncipe aí, confundiu o príncipe do Maquiavel com o Pequeno Príncipe do Exupéry. Solidariedade expulsa advogado de réu. Está aqui. Solidariedade expulsa advogado de réu. Deixa eu pegar só um minutinho. Do 8 de janeiro, que atacou o ministro do STF e confundiu o príncipe com o Pequeno Príncipe. Bom, o cara, inclusive, no advogado, em vez dele defender o réu, ele ocupou a tribuna do Supremo Tribunal Federal para criticar o STF, inclusive fazer fake news, difundir fake news. Bom, esse advogado, realmente, vocês precisam acompanhar aqui para ver essa notícia. Em nota, o partido, o Podemos, destacou que Henry Katwinkel protagonizou, acho que é assim que pronuncia o nome do cara, um grotesco espetáculo de ataques ao STF, além de propagar discurso de ódio. O Solidariedade explicou o advogado Henry, eu falei Henry, acho que é Henry Katwinkel, Que é Henry Katwinkel, pelo menos é Katwinkel Júnior, de seu quadro de filiados após a sua atuação no Supremo Tribunal Federal durante o julgamento de Tiago de Assis Matar, um dos réus dos atos golpistas do 8 de janeiro. Segundo a CNN, o partido alega que o advogado protagonizou um grotesco espetáculo de ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando deveria se limitar a desempenhar as legítimas funções que se espera de um advogado. Além disso, a legenda destaca que o defensor advogado também teria endossado o discurso de ódio, não raro permeado de fake news, que contaminou parte da sociedade brasileira. Não se alegue que o senhor Hélio Valdir Katwinkel Júnior limitou-se a cumprir suas funções como advogado, na medida em que, ao se dedicar a proferir ataques pessoais aos ministros do Supremo Tribunal Federal e verbalizar fake news propagada contra um dos magistrados, já há muito desmentida pela verdade dos fatos, extrapolou o seu papel como advogado, transformado
a sustentação oral em um tosco e raso discurso político para agitar grupos antidemocráticos que há poucos meses conspiraram e atacaram violentamente as sedes dos três poderes da República e com especial fúria ao Supremo Tribunal Federal, disse o Solidariedade em nota, de acordo com a reportagem. Em um outro trecho da nota, a legenda ressalta que o Solidariedade não é um lugar para pessoas com essa categoria de pensamento e prática política e que quem se valer de qualquer espaço para difundir discurso de ódio, para angariar apoio de movimentos que visam minar ou derrubar as instituições democráticas brasileiras, definitivamente não encontrará espaço neste partido político. O partido também aponta que após a participação do advogado no julgamento, começaram a circular nas redes sociais mensagens relacionadas a uma possível candidatura nas eleições do próximo ano e que, desta forma, mostra-se uma insuperável incompatibilidade entre a linha de atuação política do senhor Hélio Valdir Catwinco Júnior e o Partido do Solidariedade. A nota é assinada pelo presidente nacional do partido, Eurípides Gomes de Macedo Júnior, e por Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, vice-presidente nacional da legenda. Durante sua fala no STF, além dos ataques ao Supremo Tribunal Federal, o advogado também chamou a atenção por ter confundido os livros O Príncipe, do Nicolau Maquiavel, com O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, o que lhe rendeu uma reprimenda feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, ele poderia muito bem, esse advogado, dormir livre dessa vergonha alheia, certo? Porque é o seguinte, um advogado que tem exatamente, é liberado pela OAB, tem a carteira da OAB, chegar diante da tribuna do Supremo Tribunal Federal, acusar ministro do Supremo Tribunal Federal e ainda dar essa de trocar o príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe do Exupéry, essa é demais. Agora é lamentável que, infelizmente, isso é só uma parte, uma parcela, uma representação da vergonhosa formação de direito que temos no país, com crescimento absurdo de faculdades privadas, principalmente, diga-se de passagem, que nós temos advogados dessa categoria. E um alerta para os estudantes: olha, vocês que querem ser advogados, de fato, não sigam um mau exemplo desse. Estudem para não passar vergonha, ok? Estudem para não passar vergonha e, pelo menos, se dê, digamos assim, à disposição, se coloca à disposição para, pelo menos, pesquisar no famoso Google para saber quem escreveu O Príncipe e quem escreveu O Pequeno Príncipe. Pelo menos isso, gente, já é demais, Então, foi ataques toscos ao Supremo Tribunal Federal por parte de um advogado e também foi uma verdadeira vergonha absurda essa participação desse advogado defendendo um dos réus dos ataques terroristas do 8 de janeiro de 2023. Então fica aí a lição. E você, o que é que achou de tudo isso? Dê a sua opinião, dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.